Seja Anjo da Esperança, ligue 0 operadora 12 21 27 30 30 ou acesse nosso site. Sou anjo, sou novo tempo. Olá, amigos do Bíblia é Fácil, sejam bem-vindos mais uma vez ao seu programa semanal de estudo da Bíblia. Nós estamos aqui no Cevisa, no Centro de Vida Saudável em São Paulo, participando de mais uma temporada do Bíblia é Fácil Daniel. E eu quero antecipar para você que nós já estamos preparando com muito carinho uma temporada que vai começar com a temática de Apocalipse. Então você já fica esperando que daqui a pouco chegará novidades no programa Bíblia é Fácil. A cada semana temos estudado um capítulo e na última semana começamos a estudar os últimos 3 capítulos de Daniel, 10, 11 e 12, que constituem a 4ª e última visão do profeta. E hoje eu quero convidar você para nós estudarmos o tema Reis em Guerra. Vamos estudar o capítulo 11 de Daniel, que é um capítulo muito interessante, recheado de dados históricos. Nós vamos pincelar alguns deles e vamos entender que no levantar e no quedar dos impérios, império sai, império chega, mas Deus está conduzindo a história em favor de seu povo. E nós vamos caminhar para um momento em que Cristo vai se levantar para salvar seu povo. Então você é muito bem-vindo ao nosso programa. Agora, antes de começarmos o estudo, eu queria convidar a Mara. A Mara está conosco aqui participando desses estudos ao longo dessas semanas. E ela agora vai louvar a Deus com uma de suas canções. Obrigada. Mara, seja muito bem-vinda, que Deus a abençoe, viu? Obrigada. Qual a música você vai cantar? Como ela chama? O Céu é o Limite. O Céu é o Limite? Exatamente. E você vai ter acompanhamento, é? Isso, Luciano. O Luciano vai acompanhar? E o Jetro. Jetro. E o Jetro ao teclado. Ok, Isso. então vamos ouvir então. Muito obrigada pela oportunidade. Só lembrando que todos nós estamos aqui de passagem. Existe um lugar no fundo do meu coração. Só quem pode entrar é o eterno Criador. A porta que nos leva ao mundo sobrenatural e que nos faz entender que Ele é real. O céu é o limite para nós. Para quem sonha os sonhos de Deus e não desiste de vencer, tudo pode acontecer. Lá do céu, Ele escuta nossa voz, voz que clama no deserto e como flecha foi ao rumo certo e acertou o coração de Deus. Existe um lugar no fundo do meu coração. Só quem pode entrar é o eterno Criador. A porta que nos leva ao mundo sobrenatural e que nos faz entender que Ele é real.
voz que clama no deserto, e como flecha foi ao rumo certo e acertou o coração de Deus. Coração de Deus. Muito bem. Obrigado, Mara. Obrigado, Geto. Obrigado, Luciano. Louvado seja Deus por essa bela canção. Isso nos prepara, né? Prepara o nosso coração para o estudo da palavra. Eu queria convidar você, que está em casa participando do Bíblia Fácil de hoje, a orarmos agora, pedindo a bênção de Deus para o estudo que teremos mais uma vez. Pai de amor, muito obrigado por estarmos juntos e agradecidos ao Senhor por em tão boas circunstâncias podermos estudar a Tua Palavra. Abre nossa mente, nosso coração mais uma vez, a compreensão da mesma e prepare a todos nós para um dia estarmos no céu contigo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, estamos prontos para começarmos o estudo de Daniel, capítulo 11. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, você que nos acompanha em casa, também abra a sua Bíblia e vamos agora descobrir alguns detalhes desse capítulo. Antes, porém, o Luiz havia falado, queria mandar um recadinho especial para alguns amigos, né, Luiz? Agora é a sua oportunidade, então. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, a Deus, que nos tem abençoado, podemos estar aqui participando, e pelo convite. E também agradecer as pessoas da igreja em Heliópolis, no Rio de Janeiro, que nos acolheu e tem nos orientado, né, no ensino da palavra. A todos os membros da igreja Heliópolis, o pastor Emanuel, em especial também o ancião, né, o irmão Cláudio, o irmão Júnior, né, Tarcísio Júnior, e a irmã Marilei, que é a diretora da igreja. Nossos agradecimentos. Ok. Obrigado. Queria ouvir sua esposa um pouquinho também, né? Eu ouvi tão pouco ela ao longo dessas semanas. E você, pode mandar um recadinho também, Ana Lúcia? Eu também quero, né, agradecer a Deus, né, que nos trouxe até aqui, né, para participar desse ensino maravilhoso. Eu estou aprendendo muito, né, coisas que eu não sabia, que eu estou conhecendo nesse momento. E quero agradecer também os irmãos queridos da Igreja Adventista de Heliópolis, que nos acolheu, como meu esposo falou. Ok. Agora é chegar lá e começar a explicar esse monte de temas de Daniel para o pessoal lá, né? Tem que chegar e começar a disseminar esse conhecimento. Chegamos então ao capítulo 11. Nós vimos na semana passada de que essa sessão de Daniel 10, 11 e 12, eles fazem parte de uma mesma visão que Daniel teve, e esses capítulos nos conduzem ao clímax da história e até a volta de Jesus. Assim, nós aprendemos que o cumprimento da profecia em todo o livro de Daniel, ele nos ajuda a desenvolver confiança em Deus. E a gente passa a confiar cada vez mais ao ver que as profecias vão se cumprindo ao longo da história. Vocês perceberam quantas vezes nós nos voltamos na história para tentar entender os simbolismos e os eventos? Por isso a história é a melhor intérprete da profecia, porque ela nos mostra em que direção Deus está agindo. E um outro detalhe interessante, Deus quer que os quadros proféticos sejam destaque, porque Ele pretende mostrar claramente para nós o que vai acontecer daqui para frente. E nós vamos perceber que o capítulo 11 de Daniel é um capítulo tremendamente histórico. E quando a gente estuda aqui sobre os reis do norte e os reis do sul, nós vamos aprender dentro da história como que a profecia vai se entrelaçando. Olha o que diz então Daniel capítulo 11, versos 1 e 2. Mas eu, no primeiro ano de Dario o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra a Grécia.
mais uma vez voltamos na história para um momento de transição entre a Medo-Pérsia e a Grécia. Agora, quem são esses 3 reis dos quais o versículo 1 está falando? Ao buscarmos na história a cronologia dos reis da Medo-Pérsia, nós descobrimos que se tratam de Cambises, Gálmata e Dario I, sendo que esse Gálmata é chamado também de um Falsis Merdes e que reinou menos de 1 ano apenas na Medo-Pérsia. Então esses 3 reis, eles começaram desde 530 e vão até 486. E em 486 chega ao poder Xerxes, que segundo a Bíblia seria um rei coroado de muitas riquezas. Por que Xerxes é chamado rei de coroado de grandes riquezas? Porque ele conseguiu acumular, preparando-se para a batalha, um grande estoque de armamentos. E ele empreenderia todas as suas legiões contra o poder da Grécia. Então Xerxes está justamente no momento de transição entre o Império Medo-Persa e o Império dos gregos. A profecia continua informando para nós o seguinte: aqui surgiria dos versos 3 a 5 um rei da Grécia e que venceria a Medo-Pérsia. Agora, lendo esses versos de 3 a 5, pense se eles não têm uma grande semelhança com tudo que nós já lemos em outros capítulos. Olha o versículo 3. Depois se levantará um rei poderoso. Estão lembrados do carneiro e do bode? E o bode tinha um chifre notável entre os olhos. A expressão do capítulo 8, chifre notável, aqui ela aparece como um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Agora o verso 4. Mas no auge, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. Você está percebendo a semelhança linguística que há entre o capítulo 11 e o capítulo 8? Ana? Só uma dúvida. Tem relação esse 4º rei com o rei Assuero de Esther? De Esther? Às vezes os reis assumem títulos diferentes. Alguns comentaristas chegam a afirmar de tratar ser a mesma pessoa. Essa é uma possibilidade, porque justamente estaremos vivendo esse momento. Lembra que eu falei na semana passada que os judeus que não voltaram para Jerusalém ficaram em Babilônia e passaram as dificuldades vividas no livro de Esther? Justamente alguns apontam para isso. E recentemente até Xerxes tornou-se o personagem de um filme. Não sei quantos de vocês viram, mas ali está sendo explorado justamente esse momento de transição entre a Medo-Pérsia e a Grécia. Mas quando nós lemos os versos 3 a 5, você percebe que mais uma vez a linguagem está muito similar. No auge do poder deste rei, ele é quebrado. Então quem é o rei que aparece aqui no versículo 3? Esse rei poderoso que se levanta para vencer a Medo-Pérsia? Alexandre. Alexandre mais uma vez. E no auge do poder, lembra que eu disse para vocês de que Alexandre dominou o mundo em cerca de 13 anos? Ele dominou o mundo. E quando o mundo estava aos seus pés, enquanto ele tentava reconstruir sua capital, ele adoece e ele morre. Agora, quando ele morre, diz a profecia, que em seu lugar, o que aconteceu? O reino foi quebrado e repartido para os 4 ventos. E aqui nós temos mais uma vez a alusão profética. A quê? Aos 4 generais de Alexandre que vão assumir o trono após a sua morte. Então, quando Alexandre estava no auge e reconstruindo a capital, ele fica doente e morre. Após a morte dele, o seu filho vai sentar-se no trono. E depois o seu irmão, chamado Felipe. Acontece que logo, os generais de Alexandre, que não eram apenas 4, eram vários, eles vão começar a atacar o filho de Alexandre e o seu irmão,
para usurpar o reino. E quando o reino é usurpado, finalmente vai ficar na mão de só 4: Ptolomeu, Licímaco, Seleuco e Cassandro. Então, por que eles não aceitaram a autoridade deste filho de Alexandre e depois do seu irmão Filipe? Porque eles não tinham o mesmo brilho administrativo. Eles não conseguiram manter o Império Greco-Macedônio no mesmo auge do poder. Então, por causa da fraqueza da liderança, da administração, eles foram logo ameaçados. Assim foram assassinados e o reino foi dividido entre os 4 generais. Pois bem, avançando no capítulo 11, agora nós vamos começar a ter expressões aqui, a partir do verso 5, rei do sul e rei do norte. Olha o verso 5, o rei do sul será forte, como também um de seus príncipes. Este será mais forte do que ele, e ele reinará, e será grande o seu domínio. Verso 6, mas ao cabo de anos, eles se aliarão um com o outro, e a filha do rei do sul casará com o rei do norte, para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará toda a força de seu braço, e ele não permanecerá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e bem assim os que trouxeram, e seu pai, que a tomou por sua naqueles tempos. Você percebe quanto detalhe histórico a Bíblia começa a oferecer? O que acontece a partir do verso 5? Agora começa uma expressão rei do norte e rei do sul. Esta expressão rei do norte e rei do sul, elas são referências aos 2 generais que finalmente ficaram dos 4. Lembra que nós falamos que era Ptolomeu, Licímaco, Seleuco e Cassandro? Desses 4 generais, apenas 2 vão ter uma dinastia, justamente a dinastia Ptolomeia e a dinastia Seleucida. Então só Ptolomeu e só Seleuco, eles vão conseguir se firmar no poder. E a partir desse momento, o rei do sul receberá o nome de Ptolomeu e todos os sucessores dele, Ptolomeu I, Ptolomeu II, III, uma verdadeira dinastia. E o rei do norte receberá o nome de Seleuco, ou também Antíaco. Então, Antíaco e Seleuco serão os nomes dos reis do sul e a dinastia a partir desse momento. Então, nós temos agora na profecia 2 reinos que começam a brigar, porque o território dividido pelos generais de Alexandre começou a entrar em guerra novamente. E nestas guerras nós vemos uma mão de Deus. Por quê? Porque o império tinha que se enfraquecer para a chegada de Roma, o 4º império da profecia. Então começou a haver várias batalhas. E o verso 6 disse assim: ao cabo de anos eles se aliarão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado. Eles se casariam. Quando é que cumpriu-se essa especificação da profecia? Por volta do ano 250 a.C., o rei Ptolomeu do Egito e o rei Antíoco da Síria, eles tentaram promover um tratado de paz. E como isso aconteceu? Antíoco casou-se com Berenice, que era filha de Ptolomeu. Então, através de união, no casamento dos 2 reis, eles buscaram uma trégua. Só que essa tentativa foi frustrada. E por que ela foi frustrada? Porque justamente Antíoco já era casado. E ele era casado com a sua esposa, que tinha o nome de Laodice. Então ele teve que se separar de Laodice para casar com Berenice. Mas quando ele casa com Berenice, a filha do seu inimigo, para tentar unificar os reinos, ele percebe que ele amava ela mesma, era a esposa. E ele agora tem que deixar Berenice e voltar para Laodice, sua ex-esposa. Então ele faz isso. Antes disso, nasce um garoto dessa união. Berenice tem um filho, mas mesmo assim ele abandona Berenice e volta para sua ex-esposa. Agora acontece um problema muito sério. Quando ele volta para a ex-esposa, que agora volta a ser esposa, ela não confia mais nele.
e pensa, a qualquer momento ele pode me deixar de novo. E o que ela faz? Ela mata todo mundo. Então Laodice vai justamente atacar toda a família. E ela vai matar então Antíoco, seu esposo, vai matar Berenice, a mulher com quem ele havia se casado, para tentar a unificação dos reinos, e também os servos e o filho que nasceu de Berenice. Ou seja, todos foram assassinados. A mulher era brava, isso mesmo. Agora, a partir do verso 11, ou em Daniel 11, nós vamos começar a ver agora detalhes do Império Romano, que estava para chegar e tomar conta de toda a região. Então, vamos avançando aqui no estudo. E agora nós chegamos, então, ao versículo 21. Daniel 11, 21 diz assim: depois se levantará em seu lugar um homem vil, o qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Estão lembrados de uma expressão que já apareceu em Daniel? Um rei de feroz catadura, especialista em intrigas. Mais uma vez a palavra aparece aqui. Ou seja, nós temos aqui um presságio do império que está se aproximando. Olha o que diz o verso 22. As forças inundantes serão arrasadas de diante dele, serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. Este poder que chega vai atacar o príncipe da aliança. E lembro vocês que nós vimos no capítulo 7, de que o chifre pequeno atingiria ao príncipe dos exércitos, e as estrelas do céu lançaria por terra e as pisaria. Então nós estamos vendo aqui, a partir do verso 21, indícios da chegada do poder romano e do ataque que este faria a Cristo e aos santos dele. Nós iremos para um breve intervalo e assim que voltarmos, vamos continuar a compreender essa transição e agora a guerra contra o povo de Deus e como finalmente eles serão libertos. Já já estaremos de volta. Olá, amigos da Novo Tempo, estamos de volta com Bíblia Fácil. Se você nos acompanha e deseja receber em casa este guia de estudo inteiramente grátis com todos os 16 temas que aqui estamos abordando, você pode telefonar para Novo Tempo em horário comercial. Lembre-se, o nosso número é 0 operadora 12 21 27 3121. Se você não quer ligar, mas tem acesso à internet, acesse a nossa página novotempo.com/Bíblia Fácil NT. Lá você vai ter um formulário para você preencher com os seus dados postais e através dos correios a revista chegará em sua casa, num prazo de 15 a 20 dias. Aproveitando, queremos agradecer a todos os anjos da esperança, porque é graças ao apoio dos anjos da esperança que a Novo Tempo pode presentear você com todos os guias de estudos que nós oferecemos aqui. Pois bem, terminamos o primeiro bloco tentando compreender um pouquinho mais a respeito de Daniel capítulo 11, que é um capítulo difícil de ser compreendido pela sua variedade de detalhes. Começamos falando dos 4 primeiros reis da Medopérsia até Xerxes, depois vem Alexandre da Grécia, vence esses reis persas e ele se estabelece, mas no auge do seu poder ele é quebrado, o reino é dividido em 4 partes, os generais começam a dominar. Agora, em dado momento, apenas 2 generais se distinguem e você passa a ter 2 dinastias, Ptolomeia e Seleucida. E a partir de agora, os Ptolomeus e Seleucidas serão os reinos do norte e do sul, que vão começar uma batalha pelo poder. Chega um momento que eles tentam aliança, e então há um casamento com Berenice, mas aí o rei se arrepende, volta atrás, volta para a esposa Laodice, e Laodice, insatisfeita, manda matar todo mundo. É nesse contexto que é introduzido agora um novo elemento. Roma começa a aparecer, porque é o próximo poder que vai dominar na história. E acompanhe comigo agora o capítulo 11, versos 28 a 30. E vamos tentar descobrir alguns detalhes mais da história. Verso 28. Então o homem vil tornará para a sua terra com grande riqueza,
e o seu coração será contra a santa aliança. E ele fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. No tempo determinado, tornará a avançar contra o sul, mas não será nesta vez a última vez como foi a primeira, porque virão contra ele navios de Quitim, e lhe causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver, e tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança. Você percebe que aqui algumas expressões, pelo menos, são bem comuns a nós. Já vimos elas outras vezes em Daniel. Agora, nesse levantar de impérios, nós vamos começar a perceber algumas expressões que falam do pacto santo. E quando chegamos ao verso 31, aparece mais uma vez a expressão de profanação. Olha Daniel 11:31. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Marque esse texto e vá agora para Mateus capítulo 24. Marque esse texto e vá para Mateus 24 e dê uma olhada no verso 15. Mateus 24, 15 são palavras do próprio Cristo. Olha o que Jesus está dizendo. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou quem? O profeta Daniel. No lugar santo, quem lê, entenda. Qual é o verso específico que Jesus está citando aqui? O verso que nós acabamos de ler no capítulo 1, capítulo 11, verso 31. E ele fala aqui sobre ser posta a abominação desoladora. Quando Roma chega ao poder, isso acontece no ano 168 a.C. E a batalha, uma das principais, foi a Batalha de Pídima, nesse ano. Na Batalha de Pídima, muito bem descrita por Flávio Joséfo, nós vamos ter a vitória do Império Romano sobre os gregos. E quando Roma se estabelece, começa a dinastia dos Césares. Agora chegará um momento dentro do Império em que será posta a abominação desoladora. Sim, Mara? Isso. O que é a abominação desoladora? Olha dentro do verso 31, vamos voltar aqui a Daniel 11, 31. Olha os elementos do verso 31 que aí aparecem. Dele sairão forças que profanarão o santuário, tirarão o sacrifício diário. Então, lembrados que nós estudamos aqui sobre o sacrifício diário e o tema do santuário. O que era o sacrifício diário? O holocausto. Quando alguém pecava em Israel, ele vinha até o santuário e ele ofertava um animal para perdão do seu pecado. Isso era sacrifício diário. Mas como dentro do poder romano agora, isto é tirado. Isso será tirado, porque quando Roma imperial começa a dar lugar a Roma papal fará uma cópia do santuário. E esta cópia do santuário, primeiro é nas vestes sacerdotais. Essa cópia fala de um ambiente santo e de um ambiente santíssimo, onde a missa é celebrada. Literal. Esta cópia fala de um sistema que possui relicários. E assim como lá no santuário, você tinha um candelabro, um altar de incenso, uma mesa com 12 pães. Agora você tem, no sistema papal, os relicários, que começaram a viajar as terras, levando poder e perdão às pessoas. E isto tudo ganhou força numa data muito específica, 508 de nossa era. O que aconteceu no ano 508? Se você voltar e refrescar a sua memória, em 508, nós ainda temos as tribos bárbaras lutando contra o poder papal.
Porque a última tribo só foi expulsa em que ano? 538. Em 508, nós ainda temos as tribos arianas que não se submetiam ao papado. E em 508, o rei Clovis, ou às vezes chamado de Clodoveu, rei dos francos, que era uma das tribos que se submeteu ao papado, ele se converte ao catolicismo. E quando ele se converte, ele vai usar todo o seu poder bélico a favor das intenções de Roma papal. Então, em 508, esse poder é dado a Roma, e Roma estabelece um falso sistema que tenta copiar o santuário terrestre. Esse falso sistema de perdão de pecados é o que Daniel chama de a abominação desoladora. Agora, olha que interessante. Vá para Daniel capítulo 12 e olha comigo o versículo 11. Encontrou aí? Sim. Daniel 12, verso 11. Desde o tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda quanto tempo? 1290 dias. Se a abominação foi posta no ano 508, soma 508 mais 1290. Quanto vai dar? 508 mais 1290. Quanto deu? 1798. E o que aconteceu em 1798? A prisão do Papa, quando termina os 12 séculos de perseguição papal. Você está vendo como a profecia ela é exata? Ela foi posta em 508. Mas se você viajar 1290, você vai ao momento em que o Papa é preso e um freio foi dado em todo esse sistema. Mara? Então, eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre a desoladora. Abominação desoladora. Isso, eu já entendi a questão do perdão, de mudar os conceitos. Eu gostaria que o senhor esmiuçasse Ok. mais. A abominação desoladora para Daniel, e Cristo faz referência a ela em Mateus 24:15, fala de um falso sistema que seria colocado no lugar do verdadeiro. Se no verdadeiro santuário havia os animais para serem sacrificados, e tudo isso era um tipo de quem? Esses animais que morriam prefiguravam quem? Cristo. Quando Cristo morre na cruz, ele é o Cordeiro de Deus, que agora nele cumpre-se a lei cerimonial, e ele vai para o santuário. E no santuário ele se torna quem? O nosso sacerdote. Estão lembrados disso? Sim. Ele agora é nosso sacerdote, do ano 31 até 1844. E de 1844 em diante ele é sumo sacerdote. Então, quem é que perdoa pecados? É o Cristo que está no santuário celestial. Só que agora a Igreja Romana cria na terra uma cópia desse sistema. Então, ao invés de eu me dirigir ao sacerdote celestial, eu sou motivado a me dirigir a um sacerdote terrestre, em busca do perdão dos meus pecados. Esta cópia falsa é que é chamada por Daniel de abominação desoladora. Agora leia mais um verso em Daniel 12. O que diz o próximo verso aí? Nós lemos qual verso? O 11. Lê o 12 agora. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Se você partir de 508 e viajar 1335, você vai chegar em que ano? (1843). O que nós estudamos aqui que aconteceu em 1844? Jesus começou a oficiar no céu como sumo sacerdote. Estão lembrados da pregação de Guilherme Miller?
do livrinho doce na boca e amargo no estômago, da mensagem alvissareira da volta de Cristo? Então Daniel está dizendo assim: bem-aventurado aquele que espera e alcança 1843, porque quem vivesse nesse ano veria um reavivamento espiritual em torno do livro de Daniel e em torno do tema da volta de Cristo. Pastor Marcelo. Eu toda a vida desconfiei de que Malaquias 4:2 fosse uma referência direta a esse tempo aí que o pastor está falando agora. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo curas nas suas asas, e vós saireis e saltareis com o bezerro da estrebaria. Ou seja, o texto fala de um momento de libertação também. Refere a esse tempo. Não sei se refere-se exatamente, mas pelo menos aí fala de um momento de libertação. Lembre-se que Malaquias foi o último profeta do Antigo Testamento, e ele está escrevendo aí por volta do 4º século antes de Cristo. Então pode ser que haja uma referência. Ele está depois de Daniel. Pelo menos mais de 100 anos. O certo é de que finalmente o reino será entregue aos santos do Altíssimo. E eu e você podemos ser esses santos. E o reino nos está prometido. É por isso que Jesus falou assim: ao vencedor dar-lhe-ei se assentar comigo no meu trono. Estão lembrados dessa promessa no Apocalipse? Assim como eu venci e me assentei no trono com meu Pai. Então está prometido para nós um assentar-se no trono. E isso vai acontecer quando o reino for entregue aos santos do Altíssimo. Ana? É só porque eu tenho uma dúvida a respeito da questão de Cristo ser sacerdote, depois se tornar sumo sacerdote. Porque em Hebreus, mas em outros momentos também tem, mas em Hebreus fala que, tendo pois a Jesus o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos como sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas e a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Porque quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele disse: está consumado. Eu entendo que ali houve a participação dele no ministério, que ele viria à terra e viria padecer e sofrer por nós. Então, para mim é um pouco difícil, assim, complicado de compreender essa divisão de sacerdote no céu e depois vir a ser sumo sacerdote. Então, eu só tenho... Onde Cristo está hoje? Assentado à direita do Pai. Ok? O que aqui na terra representava o trono de Deus no santuário? O trono de Deus? Lembra que nós estudamos isso aqui, falamos sobre o Shekinah? Exatamente. Na terra havia o santuário, e o Santo dos Santos tinha uma arca da aliança, e em cima dela 2 querubins. E Paulo vai fazer essa descrição de todos os móveis em Hebreus 9. E entre os querubins se manifestava a Shekinah, o brilho da glória de Deus. Então o Santo dos Santos no santuário era um símbolo da presença de Deus. E durante os 40 anos em que essa tenda móvel foi mudando no deserto, porque o povo foi caminhando, lembra? E o santuário ia mudando. Nesses 42 anos, o santuário mudou 42 vezes. Foram 42 mudanças. E a Shekinah sempre estava no santuário. Quando chegaram em Canaã, o santuário foi colocado em Siló. E aí, anos depois, Davi constrói o templo. Nem Davi, ele junta o dinheiro. E Salomão constrói. Aí essa Shekinah, ela vai para o templo agora de Salomão. No dia da inauguração, foi visto por todo o povo de Israel a glória de Deus chegando no Santo dos Santos. Então, o santuário terrestre tinha o trono de Deus, essa arca da aliança, a presença dele. E se esse santuário terrestre é uma cópia do santuário celestial, como ensina Êxodo 25, 8 e 40, então há um santuário no céu. E há um trono onde Deus está, conforme ensina Apocalipse 4, o trono de Deus.
Então Cristo está no santuário celestial, ao lado do Pai. Agora, esses sacerdócios terrestres, diz Paulo em Hebreus 7, eles eram tipos, sombras de uma realidade muito maior. E ele diz depois assim, pois Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, mas agora no verdadeiro tabernáculo, do qual Deus é o arquiteto. Então Cristo está no santuário. E o que ele faz no santuário? O que era feito aqui na terra, porque era uma cópia. Então, como sacerdote, ele medeia pecados. E por isso João, que foi um dos discípulos e escreveu após a morte dele, vai dizer em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, nós temos um advogado junto ao Pai. Esse é o intercessor. Mas quando chegamos em Daniel 7, há uma cena judicial. Agora o Filho do Homem, ele vem à presença de Deus e se estabelece um tribunal. Por que um tribunal? Porque o chifre pequeno tem que ser julgado. Porque o reino tem que ser dado aos santos. E aí você casa isso com Apocalipse 14, versículo 7. Temei a Deus e dar-lhe glória, chegou a hora do seu juízo. E na terra, o juízo era o sumo sacerdote quem fazia. Era o dia da expiação. Então Cristo agora começa a julgar. Por isso nós falamos sacerdote e sumo sacerdote. É um ministério bifásico de Cristo. E nós também explicamos que nessa fase de juízo também há intercessão. Porque no dia da expiação, matavam os 2 cordeirinhos ainda, 9 da manhã e 3 da tarde. Então o santuário é o centro da Bíblia. Por isso há um santuário no céu. Eu não disse para vocês aqui talvez, mas no Pentateuco, 40 capítulos são dedicados ao santuário. No Velho Testamento, fora o Pentateuco, 40 capítulos são dedicados ao santuário. O livro de Hebreus é a explicação da transição do santuário terrestre para o celestial. E o livro do Apocalipse está sistematizado em 7 cenas do santuário. O judeu passava 91 dias por ano no santuário. E no santuário trabalhavam 36 mil pessoas. Você entende como que o santuário é central? É por isso que a mensagem para o tempo presente é o santuário. Está havendo um juízo no céu. Jesus não ficou apenas na cruz. Ele ressuscitou. Ele foi para o santuário. Ele está trabalhando nesse momento por mim. Então a grande verdade do cristianismo é que nós não temos um Cristo morto há 2000 anos atrás. Nós temos um Cristo vivo. E nesse exato momento, Ele intercede por mim como ministro do verdadeiro tabernáculo. Por isso Ele é sacerdote. Eu acredito que Ele é sacerdote, não só sacerdote, mas sumo sacerdote, desde o momento em que Ele entregou ali a sua vida na cruz. Desde o momento? Em que Ele entregou ali a sua vida na cruz. E sim, ressuscitou. Mas como que ele é sumo sacerdote se o juízo não começou no ano 31? E o sumo sacerdote só entrava em cena um dia por ano, para vir fazer juízo. Mas ali ele cumpriu. Hã? Ali ele cumpriu o seu propósito. Ele terminou o ministério terrestre na cruz. Só que o ministério de Cristo não se reduz à terra. Essa é a verdade maravilhosa do Evangelho. Porque se o ministério de Cristo se resumisse apenas à morte na cruz, o que nós diríamos da segunda volta dele? A segunda vinda de Cristo não faz parte do ministério dele ainda? Não, eu não estou questionando essa questão da segunda volta. A minha única questão é eu acreditar que Jesus ele foi sumo sacerdote no céu durante um período, e em outro período ele foi sacerdote em um período, e em outro período ele ter se tornado sumo sacerdote. Ok. Porque a própria palavra já refere a ele como sumo sacerdote. É só essa questão. É. Tem vários textos, né? Agora, um dos textos está aqui em Hebreus, né? Onde fala que tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Certo. E por que ele já foi no Santíssimo quando ele subiu aos céus? No Santo dos Santos, logo após a ascensão? Porque ele é sumo sacerdote. Não. Porque o santuário terrestre, quando foi inaugurado, Arão foi no Santíssimo inaugurar. O santuário terrestre
só pôde ser inaugurado quando Arão foi no Santíssimo, dar início aos serviços. Depois ele ministra como sacerdote. O mesmo faz Cristo. É por isso que Paulo diz aos Hebreus que ele foi além do segundo véu. Não para ser sumo sacerdote a partir de agora, mas para dar início ao seu ministério no santuário. Então, se nós não compararmos o que havia aqui na terra com o céu, e isso aqui é uma sombra, para tentarmos projetar uma ideia do que é o céu, porque veja, você não pode pensar que o santuário celestial é como o terrestre, onde Jesus pode estar nesse compartimento e não pode pisar ali até 1844. Não é isso que nós ensinamos. As funções são diferentes, mas não há um local no céu onde Jesus não possa estar, e aqui nunca foi dito que ele não podia ir ao Santo dos Santos. Oi? Mas quase que passou essa compreensão. Sim, eu sempre disse, fui cuidadoso em dizer, de que Jesus atuou como sacerdote e depois como sumo sacerdote. E em momento algum eu disse que ele não poderia ter pisado ali ou acolá, porque não há um local no céu onde Jesus não possa estar. Mas ler o livro de Hebreus é entender todo o ministério sacerdotal de Cristo. E esse ministério sacerdotal termina quando ele sair do santuário. Nós vamos ver na próxima semana, em Apocalipse 15, 8, que quando Jesus sair do santuário, o que vai acontecer? Vão cair as 7 pragas. Você percebe que todos os eventos proféticos estão ligados ao santuário? Fecha a porta, né? Fecha-se a porta da graça porque ele sai do santuário. Mas quando ele sai do santuário, lá fora tem 7 anjos esperando ele com as 7 taças das pragas. Você percebe que a ascensão dele liga com o santuário e o final da intercessão termina com o santuário? Então a gente pensando no sacerdócio de Cristo como sacerdote, depois sumo sacerdote, poderíamos pensar que seria um sacerdócio mutável? Ou seja, Cristo é sacerdote e depois sumo sacerdote? Ele é sumo sacerdote eternamente porque ele vem segundo a ordem de Melquisedeque. Vai explicar então Paulo. Um sacerdócio imutável. Sim, só que ele atua como sacerdote até 1844. Então, olha só para o senhor ver o que está escrito aqui. Então o senhor afirmou que ele atua como sacerdote até 1844. Hebreus 7, a partir do versículo 21, está escrito assim: mas este conjuramento, por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. O sumo sacerdote ou sacerdote? Sacerdote. E por que foi dito há pouco por você que Jesus não é sacerdote e sempre Deixa eu acabar de ler o 22. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, ou seja, Jesus, no entanto, porque continua para sempre o seu sacerdócio imutável. Então, nós concordamos que o sacerdócio é imutável, mas o senhor acabou de falar uma frase que o sacerdócio de Jesus foi até 1844. E aqui em Hebreus diz que tu és sacerdote para sempre. É só essa observação. Ok. E eu acho que todos aqui entenderam que há 2 funções de Cristo. E se nós tirarmos isso do Evangelho, nós vamos perder tudo o que Daniel nos ensinou. E vocês perceberam que o centro do livro é o próprio santuário? E veja, o santuário é que é atacado por Satanás. Por que essa doutrina não é ensinada? Porque Satanás está atacando essa doutrina. E por que ele ataca essa doutrina? Porque ele quer ser adorado e ele quer ser o mediador. Ele não quer que Cristo seja o Salvador. E o santuário está presente em toda a Bíblia. E se você tira o ministério de Cristo, nós vamos cair no ministério que o sistema papal nos legou. Um falso ministério de adoração. Por isso, nossos olhos têm que se voltar para o santuário. Você que nos assiste, vamos pensar nisso. E o meu caso já está nas mãos de Cristo, que é o único que pode perdoar os meus pecados e conduzir os santos do Altíssimo ao reino, como está prometido? Pense nisso enquanto ouvimos essa música. Penso que não habitas mais em templos feitos por minhas mãos. Penso que agora estás nas catedrais do coração.
és Deus, és Deus. Certo é que assentado estás à mão direita de Adonai. És Deus de Abraão, acima da religião. Amém. De uma ordem superior, sumo sacerdote eternamente. Jurou e não se arrependerá, assim te chamarás. Quem diz é Deus o Pai. E hoje é tempo de pensar, estamos tão longe de aceitar. No ramo de Judá, o Nazareno era Deus. Deus. Superior, somos sacerdote eternamente. Jurou e não se arrependerá, assim te chamarás. De uma ordem superior, somos sacerdote eternamente. Jurou e não se arrependerá, assim te chamarás. Quem diz é Deus o Pai, o Pai. A palavra de Deus nos conforta dizendo que em meio ao levantar e quedar dos impérios, um dia o reino será entregue aos santos do Altíssimo. E nós podemos nos assentar um dia no trono com Cristo e reinar com Ele, como Ele prometeu. O que precisamos fazer para sermos cidadãos nesse reino? Aceitar a Cristo como nosso Salvador. Permitir que Ele assuma o controle completo de nossa vida, de nossos pensamentos e sermos conduzidos por Sua palavra. Que essa seja a sua decisão hoje e que a nossa vida esteja nas mãos dEle até que Ele volte para nos buscar. Ore comigo agora. Pai, muito obrigado porque ao estudarmos Daniel capítulo 11 e ao vermos os impérios que se levantam e caem, nós podemos perceber a Tua mão agindo na história. Obrigado, Senhor, porque o futuro nos revelará que os santos receberão o reino e que um dia estaremos todos na Tua presença e teremos o privilégio de nos assentar em Teu trono e reinar contigo. Que esse seja o desejo do nosso coração e que nós busquemos dia a dia fazermos a Tua vontade. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém.
Que Deus o abençoe, amigo. Na semana que vem estaremos juntos para mais um tema de Daniel. Eu espero você.